Ao lado de Emerson Fittipaldi, a gente está fazendo o voo de Nashville para Detroit. Acabamos de conhecer a fábrica do Corvette, dirigir o Stingray. E o que a gente vai ouvir aqui é um pouco da palavra dele, que entende como ninguém, do carro, que é dono de Corvette e que sentiu pela primeira vez o diferencial que é conduzir, segundo ele, o melhor Corvette de todos os tempos. Como é que a gente explica essa relação do melhor Corvette de todos os tempos, Emerson? Olha, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, conversar sobre o assunto que eu mais gosto na vida, que é carro e corrida. O Corvette, o novo Stingray, tem um DNA muito importante, é o DNA de competição. Pela primeira vez desenharam um Corvette baseado em toda a informação dos Corvettes que correm nas 24 horas de Le Mans, dos Corvettes que estão no mundo de competição. A gente sabe que é um mundo muito competitivo, onde está tudo no limite. Então toda a parte, geometria de suspensão, distribuição de peso, detalhe aerodinâmico do carro, a motorização, transmissão, é uma herança do Corvette de competição. Então realmente foi a primeira vez que nós guiamos o Corvette. Ontem eu não tinha guiado o Stingray. E você sente guiando o carro, freio, volante, suspensão, tem um DNA de competição, é um carro espetacular. Ele é tão bom para guiar quanto ele parece. Ele é lindo e bom de guiar. E como é que você analisa, por exemplo, as questões? O Corvette, o Stingray, por exemplo, ele te recupera o prazer de cambiar. Porque hoje no Brasil você conduz os carros comuns. Quando os carros não são comuns, eles são automáticos, os médios luxos e luxuosos. Até os carros esportivos, eles são automáticos. Então, essa opção de um câmbio manual no Stingray é um grande acerto. Se você for optar por um carro como esse, a dica é comprar um carro com câmbio manual? Olha, eu pessoalmente, no Stingray, que é um carro de tanta performance, eu acho muito mais divertido ter o câmbio manual. Agora, os novos câmbios automáticos, inclusive falando com o engenheiro ontem da Corvette, ele me falou que o novo câmbio automático deles, com 8 marchas, e que a marcha muda tão rápido, ele é mais rápido 0-100 do que o mecânico. Então, mas na minha opinião tira o gostinho de você ter uma pilotagem, de você engatar a marcha, reduzir. Eu acho que isso é parte. Um carro esportivo que nem o Corvette é legal ter um câmbio manual. Geometria de suspensão, como é que você analisa a geometria de suspensão do Stingray? Olha, foi feito inclusive em conjunto com a Michelin. Todo Stingray sai com o pneu Michelin. E é uma geometria de suspensão também com herança de competição. Então, para a gente ter uma ideia, quando o carro pega uma ondulação, ele entra numa curva, a suspensão mexe. E quanto mais contato tiver a banda de rodagem no chão, você tem maior aderência. Então, o objetivo de uma geometria é manter o máximo de contato pneu no chão, com o carro rolando, freando, acelerando. E isso que eu digo que é uma geometria ótima quando você consegue o máximo. E o Corvette conseguiu isso. Olha, já a gente continua o papo com o Emerson Fittipaldi. Ele vai falar um pouco do design, da relação que é o Corvette Stingray, por exemplo, com carros de alta performance como Ferraris e Lamborghinis. E a gente volta já conversando com esse ídolo, esse piloto, esse empresário, que vai ter muito mais para contar para a gente. E a gente volta a conversar aqui com o Emerson Fittipaldi, falando um pouco. Emerson, brasileiro consumiria um Corvette como esse? Eu acho espetacular. Ele é um preço muito competitivo comparado com uma Ferrari, com o Lamborghini, até com o Porsche. E oferece uma performance igual, às vezes até superior a Ferrari, Lamborghini, etc. É um carro leve, é um carro de alta performance, é um carro muito seguro e que tem tudo a ver, uma história já de praticamente quase 60 anos, né, a história da Corvette, uma história espetacular. Em matéria de design, você gostou do design do carro? Se a gente olhar os detalhes da carroceria do Corvette, as entradas de ar, a binha que tem no nariz, na frente, tudo também herança do carro de competição. E que hoje à tarde
nós vamos ver o Stingray de corrida que eu já via quando ele estreou nas 24 horas de Daytona. Eu estava lá. O carro é a coisa mais linda do mundo, é um carro muito agressivo, é um carro assim que parece que vai te morder. Quando você está no grid, sai de perto que ele morde. Essa entrevista o Emerson está concedendo aqui dentro do avião, que saiu de Nashville, está no sentido de Detroit. A gente vai acompanhar o GP de Detroit de Fórmula Indy. Ele é um dos pilotos que quando chega parece que o tempo para e as pessoas conseguem somente olhar o Emerson, até esquecer o Elinho, esquecer o Tony, porque eles estão lá correndo, mas o Emerson é ídolo, uma pessoa muito querida do esporte e que o brasileiro cada vez mais tem que reconhecer isso. Emerson, o mercado dos carros esportivos no Brasil é um mercado que deve ser ainda mais explorado por montadoras como a GM, Ford, que promete trazer o Mustang aí até o final do ano. Eu acho que sem dúvida, hoje em dia é um mercado que cresce muito, é um mercado pelo realmente aquele apaixonado por carro de alta performance. Minha opinião, sem dúvida nenhuma, as fábricas têm que investir nesse mercado. É um mercado que cresce no Brasil todo, não só em São Paulo, Rio de Janeiro. É um mercado nacional, um mercado do país todo, e que é uma pena que nós ainda não temos esses carros disponíveis. Olha, já a gente encerra a entrevista com o Emerson Fittipaldi, conversando com ele sobre o brasileiro que precisa se reapaixonar por carros de competição, por carros de corrida e pela Fórmula 1. E a gente está de volta conversando com o Emerson Fittipaldi. Eu fiz uma pergunta a você, Emerson, aqui em off, e vou torná-la on. O que é que está acontecendo com o jovem brasileiro que ele está deixando de assistir às corridas? Eu acho que desde que o Ayrton foi, tem um gap de geração. É um gap que a gente tem que retornar. Espera só um pouquinho. What do you have here? Can I see? A gente está dando um break aqui porque a comissária está servindo umas barrinhas. O Emerson não foge à regra, mantém o corpo de um jovem de 20 anos de idade. Ele come barrinha, eu peguei uma banana, por aí vai. Então, tem um gap depois da ida de Ayrton. Tem um gap de geração. Eu acho que nós temos que resgatar uma geração nova, criar nova paixão pelo automobilismo. Eu estou trazendo para o Brasil essa nova categoria que o brasileiro ainda não conhece, são os carros de Le Mans, são carros de tecnologia de ponta. Em setembro a corrida, né? Não, a corrida é dia 30 de novembro, encerramento do Campeonato Mundial em São Paulo. Inclusive estou convidando vocês para estarem lá com a gente. E esse evento nós abrimos para a família. Então, ano passado, tinha envolvimento da Disney, tinha escola de pilotagem junto com a PM de São Paulo para as crianças. Nós dávamos uma carteirinha de habilitação quem passasse pelo concurso. Então, totalmente aberto os boxes, o paddock para o público, o bilhete de custo muito baixo. Quem quer levar mulher, os filhos, consegue com um valor muito baixo entrar em Interlagos e andar por todo Interlagos, não tem restrição nenhuma. Obviamente na hora da corrida não pode entrar no box, mas antes você tem contato com os pilotos, ver esses carros maravilhosos. Eu acho que é isso que está faltando no Brasil, a gente criar uma geração nova apaixonada pelo automobilismo e que realmente é um esporte espetacular, é um esporte apaixonante e que a minha geração e a sua geração gostavam muito, mas a nova geração tem que se apaixonar e vai se apaixonar. Então tá bom, a gente conversou com o Emerson Fittipaldi, está aqui, que ele acaba de virar o emo, conhecido emo aqui nos Estados Unidos, e a partir de agora é Grande Prêmio de Detroit, e a gente se vê. Obrigado, Emerson. Obrigado, um abraço e vamos torcer pelo Stingray em Detroit. Ok.